Olá, seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco durante todo esse dia. Sabe, existe um versículo muito bonito na Bíblia, que se encontra em Salmos capítulo 34, versículo 19, que diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E teve uma pessoa que realmente passou por uma grande aflição. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14. O nome dessa pessoa é Pedro. Aconteceu que Jesus estava andando sozinho. Ele estava um pouco triste após a morte de João Batista. E muitas pessoas seguiram Jesus. Multidões se envolveram em volta dele. E ele ficou muito tempo curando as pessoas, os enfermos. Inclusive, multiplicou pão e peixe para alimentar aquela multidão de mais ou menos 5.000 pessoas. Ele ficou um pouco mais tarde para poder se despedir daquela multidão. E os discípulos foram para o barco. Eles até decidiram esperar Jesus, mas ficou muito tarde. E eles decidiram zarpar para atravessar para o outro lado do mar. E agora eu quero ler com vocês os versículos 22 até o 32 do capítulo 14 de Mateus. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu no monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados pelo medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A história que Pedro vivenciou não foi nada tranquila. Muito pelo contrário. Ele viveu um momento de aflição muito grande naquele momento. Os discípulos estavam apavorados por causa do vento, até que eles viram um homem andando de longe. E eles estavam com tanto medo que eles até passaram a acreditar que Jesus era um fantasma. Mas Jesus logo disse para eles e confortou o coração deles, dizendo que sou eu, não tenho medo. E Pedro, vendo Jesus, querendo confirmar se era realmente ele, foi andar sobre as águas. E sabe, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, mal algum se sucedeu. Ele estava indo bem, estava conseguindo andar sobre as águas. Mas no momento que ele virou para trás, olhou para os seus companheiros, no momento que ele parou para prestar atenção nos grandes ventos que estavam açoitando o mar, nas grandes ondas que estavam começando a se levantar, ele ficou com medo. E aí ele afundou. Sabe, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos muito para os nossos problemas e não para Jesus. Sabe, quando tiramos Jesus do nosso campo de visão, nós damos chance para que possamos afundar no mar de problemas. Mas Jesus não deixou ele sozinho. Jesus prontamente estendeu a mão para salvar Pedro dali e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, não duvide de Jesus. Ele está ao seu lado. Ele está cuidando de você. Jesus, ele queria ensinar para Pedro que nós só podemos andar em segurança se percebermos as nossas fraquezas e olharmos fixamente para Jesus. Aí somente poderemos andar com fé e fazer coisas maravilhosas. E assim que Jesus tomou o lugar dentro do barco, olha o que aconteceu. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Olha que maravilha! Assim que Jesus tomou o lugar no barco, toda a tempestade, todo o vento cessou. Assim, Jesus precisa tomar o primeiro lugar na sua vida, no barco da sua vida. E assim que ele tomar o primeiro lugar na sua vida, os ventos irão cessar. Por mais que haja problemas, quando colocamos o Senhor na frente, temos esperança de que tudo vai dar certo, mesmo em meio a tempestades. E que eu e você possamos dizer hoje: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, assim como Pedro, que passou por um momento de aflição, pois afundou no mar e achou que iria se afogar,
Mas Jesus, ele foi lá, segurou a mão de Pedro e o resgatou. Assim ele irá fazer com você. Tenha essa esperança, tenha essa confiança. Jesus fala o seguinte para você, o que está escrito lá em Isaías capítulo 43, versículos 1 ao 3. Mas agora sim diz o Senhor, que criou a Jacó e que formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olha que lindo. Jesus, ele está dizendo para você: não olhe para os problemas. Coloque a sua visão em mim. Coloque a sua visão em Jesus. Ele pode te resgatar e pode te tirar de qualquer aflição. Confie nele. E se você deseja confiar nele, vamos orar agora. Pai querido, muito obrigado porque você é um Deus de amor, um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Por mais que passemos por aflições, assim como Pedro passou quando ele achou que iria se afogar, Pai, o Senhor estende a sua mão poderosa e nos tira do nosso poço profundo de problemas. Que o Senhor possa cuidar de cada pessoa que está assistindo essa reflexão. Que o Senhor possa estar protegendo ela e possa estar estendendo a sua mão poderosa para cada pessoa e possa estar cada vez mais perto de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa nos tirar de qualquer aflição e que possamos ter a esperança em Ti, o nosso Salvador e Redentor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.